Então, nessa aula eu vou falar para você como que você deve estar utilizando o nosso material didático, caso você seja uma instrutora ou seja apenas uma nail designer que busca apenas aprender com o material. Então, esse material eu desenvolvi para as minhas alunas, né, e fui aprimorando ao longo do tempo. Então, eu ministrava curso e tinha algumas alunas que tinham mais dificuldade do que outras. E aí eu pensava em maneiras que ficasse mais fácil o entendimento das alunas. Então, eu comecei explicando para as alunas no quadro fazendo o desenho. Então, quando elas não entendiam, eu fazia o desenho para tentar explicar para elas da melhor forma possível até que elas entendessem. Porque quando a gente está no curso presencial, a gente tenta explicar não somente o que dá certo, o que é para ser feito, mas também o que acontece se fizer de outra forma ou se fizer de forma incorreta. E aí, onde a gente encontrava maior dificuldade, porque a gente falava, mas como a aluna não tinha vivido isso ainda na prática, ela não conseguia mentalizar o que a gente estava falando. E aí eu pensei, bom, vou começar a desenhar para ficar mais claro o nosso diálogo, a nossa aula. Então eu comecei a desenhar, só que isso me custava muito tempo ali do nosso curso, né? Como era um curso presencial, às vezes é de 1, 2, 3 dias no máximo. E isso acabava consumindo o nosso tempo da prática. Então eu pensei, bom, vou deixar os desenhos prontos já, para quando as alunas chegar, eu só ir explicando a diferença entre um e outro, e aí vai ficar mais simples para elas entenderem e a aula vai ficar mais produtiva. E aí eu comecei a desenhar e deixar pronto. Então eu fazia xerox, né? Xerox não, na verdade fazia cópias de vários desenhos e só ia mostrando ali no quadro qual que era a diferença de um para o outro. Só que visualmente isso não era tão bonito. E aí eu comecei a desenvolver as artes digitais junto com o designer gráfico para a gente conseguir deixar algo esteticamente mais bonito e mais entendível para a aluna. Então tinha as cores ali que facilitavam ainda mais o entendimento da aluna, não era só mais linhas e traços que ficavam às vezes sem entender o que é unha, o que é gel, qual que é o gel diferente do outro. Então a gente foi adaptando para que chegasse no material que a gente entrega hoje para vocês, mas que ao longo do tempo ele é aprimorado e é atualizado. Então pode ser que você receba uma atualização ou já recebeu alguma atualização no seu e-mail de uma apostila com mais conteúdos. E essa atualização não tem custo nenhum, eu sempre que atualizo, eu envio para quem é minha aluna. Só que aí eu comecei a investir demais nesses materiais e eles tinham um custo muito alto para mim no que diz respeito à elaboração do designer. E eu já tinha pagado várias pessoas para produzir a apostila para mim e nada ficava do jeito que eu queria, não ficava organizado, não ficava esteticamente bonito, não ficava didático, sabe? Não ficava simples, claro, de a aluna entender depois do curso. Então eu peguei e eu mesma comecei a estar desenvolvendo esses materiais para que ficasse exatamente do jeito que nós profissionais precisamos para estar ensinando para a aluna. Então, como eu tive um investimento muito alto, eu pensei, bom, tem outras profissionais que às vezes não tem como investir o tanto que eu investo nesses materiais, não tem tempo para pensar em conteúdos, ou até mesmo não sabe nem por onde começar, em que plataforma usar. Eu comecei no Word, depois eu fui para o PowerPoint, para depois chegar no Canva, que eu achei assim o mais fácil em relação à edição de imagem, de cores, de texto, enfim. Uma plataforma muito boa, que é o que a gente entrega hoje, né? Uma facilidade tanto para quem é aluna, para quem está adquirindo material e precisa estar fazendo as alterações. E aí eu pensei, bom, eu vou, né, vender essas apostilas com custo bem legal para as pessoas que querem estar ensinando com mais qualidade, que tem o mesmo propósito que eu, né, em pensar no que a gente ensina para outra pessoa, o conhecimento que a gente passa, a gente não quer que se perca no meio do caminho, ou que seja confundido ou esquecido, e às vezes a aluna até entende de uma forma diferente, que no final não é nada daquilo. Então eu pensei, bom, vou desenvolver esse material para que outras instrutoras pudessem estar utilizando e melhorasse o curso delas através desse material, assim como mudou o curso que eu ministrava. Só que daí eu pensei, bom, as instrutoras às vezes não usam o mesmo material que eu ou não trabalha no mesmo passo a passo que eu desenvolvi lá para as minhas alunas seguirem.
Então eu vou fazer esse material editável para que elas mesmas consigam fazer pequenas alterações e já tenha o material ali pronto, consiga alterar a capa, né? Às vezes colocar a sua própria imagem, né, da instrutora no caso, para que seja o teu marketing ali que você esteja divulgando. Então, da minha parte, eu nunca pedi assim, nossa, me indiquem porque eu que fiz esse material ou eu coloco meus créditos ali na apostila, não. A única coisa que eu coloco é as imagens com a minha identidade visual para que esse material não seja comercializado, justamente porque a gente desenvolveu desde o texto, todas as escritas que estão ali fui eu que desenvolvi, não foi nada tirado da internet. Então, caso alguém queira fazer alguma apostila, ou caso você queira desenvolver uma apostila, você vai precisar fazer desde o zero e não vai poder utilizar o que eu coloquei ali na apostila porque é a minha propriedade intelectual do material. Então a gente fez na minha identidade visual que você pode utilizar, não tem problema nenhum. Eu fiz também as imagens que não tem nada da internet ali para que não tivesse problema com direitos autorais de outras pessoas. Então quando você tira uma imagem da internet, você fica sujeito a ser processado por estar utilizando a imagem sem a autorização da pessoa, tá? Então eu pensei, bom, vou fazer tudo, o material, né, com o desenho, desenvolver todas as artes para que as minhas alunas não tenham problema com isso, né, e as outras profissionais também não, tá? Então eu desenvolvi com o intuito de conseguir ensinar com mais qualidade. Eu quero que esse seja o seu propósito também, caso você seja uma instrutora, e que você use o material de forma adequada, tá? Então, qual é a forma ideal de você estar utilizando esse material? Você fazer as alterações que você queira fazer dentro da apostila ali, salvar o material com as alterações em PDF, tem uma aula já explicando como que você vai fazer isso, como que você vai editar, tudo bem certinho. E aí depois você vai enviar o PDF para sua aluna. Então você vai enviar de forma digital a apostila para sua aluna acompanhar ou consultar caso ela tenha alguma dúvida. Mas você também pode estar imprimindo a apostila, né? E estar entregando para sua aluna assim, de forma impressa, para ela estar consultando e ficar mais fácil para ela ter acesso ali depois do curso. Então, a orientação é que você não venda esse material. Esse material ele não é permitido comercializar a menos que você seja afiliada. Se você quiser ganhar comissões, né, por estar indicando esse material, você pode estar assistindo o módulo de afiliadas que eu vou deixar aqui, explicando bem certinho como que você pode estar indicando e também ganhando um dinheirinho extra aí, caso você queira entrar nesse ramo do digital, e eu vou meio que facilitar aqui a sua vida em relação a isso. Por que eu estou fazendo essa aula também, né, falando sobre isso para vocês? Porque teve algumas profissionais que acharam que pelo fato de a apostila ser editável, elas poderiam colocar as imagens dela lá, né, mudar a capa, tem profissionais que só fizeram isso, mudaram a capa e começaram a vender. E aí a gente entra com o processo como plágio, porque a gente tem todas as copyrights desse material registrado, como a gente que desenvolveu tudo que está dentro desse material. Nada foi copiado de ninguém, nada foi Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Tudo eu fiz tirando a minha cabeça de todos os cursos que eu já fiz até hoje. Eu tenho um caderno onde eu anotava todos os cursos. E justamente por conta disso, né? A gente fazia curso e nenhuma instrutora dava material de qualidade, ou eu ficava toda desesperada lá tentando absorver o máximo de conteúdo. E aí quando chegava na prática eu já estava até cansada de tanto que eu tinha que anotar e entender o conteúdo, né? E tinha gente que estava no curso e às vezes pedia para tirar foto de tanta anotação que eu fazia, porque eles não conseguiam, né, acompanhar o entendimento do curso, tá? Então, assim, é bastante conhecimento que está ali. Eu não priorizei por tirar algum conteúdo que eu não queira que as pessoas tenham acesso. Eu coloquei de forma bem sincera ali tudo que eu sei, né, sobre alongamentos de unha. E sempre que tenho alguma especialização que eu faço, algum conteúdo novo que eu aprenda, eu vou estar adicionando lá na apostila para ficar mais fácil para a aluna e para o profissional que queira aprender com esse material, tá? Então é isso que eu peço para vocês, não compartilhem os links que você adquiriu desse material. Eu fiz assim um valor super justo, na verdade até injusto eu falo, porque é muito simbólico pelo tanto de tempo que você vai economizar para produzir esse material, o tanto que eu tive que investir
como que eu explico todo o material, como que você edita, como que a gente dá um suporte de qualidade para você, caso você, depois de um ano, não tenha acesso ao material, perdi, não sei o que aconteceu, você entra em contato com o meu suporte, a gente vai enviar novamente para você, não vai ter custo nenhum. Então, assim, a gente fez um negócio de qualidade para que você ficasse satisfeita com o material e eu também ficasse satisfeita com o produto que eu estou entregando para vocês. Então eu espero muito que vocês sigam essas orientações para que a gente não tenha problemas, né, com processo, com plágio, como já aconteceu. E eu, sinceramente, eu não quero eu não quero tirar o meu foco, né, na produção de conteúdo por conta de pessoas que querem se aproveitar do material, tá? Então é isso. Espero que vocês assistam as outras aulas de como editar, como salvar o material. Caso você tenha alguma dúvida também que não tenha aqui no curso, né, caso não tenha aqui na plataforma, você pode estar entrando em contato com o suporte, que eu vou deixar o número aqui, e você pode mandar suas dúvidas. De preferência, mande prints das dúvidas que vocês têm, mande o máximo de informações que vocês têm, para que a gente consiga também orientar da melhor forma possível e o mais rápido possível, para que consiga resolver qualquer problema que possa surgir aí durante o seu processo, né, de edição do material, envio do material e tudo mais.